Olá, amigas e amigos que nos presenteiam com suas presenças e no nosso canal no YouTube, Eros e Thanatos, Mitologia e Psicanálise. Mais uma vez dizer do prazer, da alegria de estar com vocês e hoje vamos falar de uma coisa muito interessante que é a questão do não na educação, na formação de um sujeito, na educação de uma criança, como empregar o não, enfim, qual a importância de estabelecer limites na educação de uma criança, tá bom? Bom, mas como de praxe, solicitar a vocês que se inscrevam no canal, para que nosso canal possa se expandir e mais pessoas possam ter acesso aos nossos conteúdos que postamos semanalmente, não é? Dê o like se vocês gostaram dos nossos vídeos, tanto os vídeos aqui de psicanálise comigo, Edson Flávio Barbosa e Silva, quanto os vídeos de mitologia com um colega e amigo, Sérgio Paulo Feitosa, e porque isso também ajuda a expansão do nosso canal e uma divulgação por parte do YouTube do nosso material. Né? Acione também o sininho das notificações, porque aí vocês vão ficar sabendo sempre que nós postarmos novos conteúdos. E nós estamos postando sempre novos conteúdos, semanalmente. Inclusive criamos, né, eu já fiz um primeiro vídeo, que a gente está chamando de Psicanálise em um Minuto, e também Mitologia em um Minuto. O Sérgio depois vai gravar coisas para vocês. E o primeiro vídeo eu falei sobre Sigmund Freud, né? Rapidinho, um verbetezinho, como é que ele vai ser. Depois eu falo outras coisas de Freud. O próximo eu devo falar sobre psicanálise, né? No próximo Psicanálise em um Minuto, tá bom? Então vamos aqui dizer algo a respeito do tema de hoje, que é a questão do não, né? Na educação de criança, na formação de um sujeito. Bom, eu fui procurado recentemente por uma mãe preocupada com relação à questão da educação de seus filhos e cuidado com seus filhos, e ela enviou para mim um videozinho, TikTok, né, de um filósofo brasileiro que estava fazendo uma palestra e gravou em TikTok um trecho da palestra, né? O TikTok são vídeos curtos, então havia um recorte, e nesse recorte ela chamava a atenção de que a mensagem que havia implícita no vídeo que ela me enviou era de que era aquilo que o filósofo falava, no momento em que ele falou dessa questão, é de que hoje, na educação moderna, contemporânea, né, as crianças não podem ser traumatizadas. E tentava justificar isso com a teoria de Freud. Olha, como é um vídeo TikTok, né, que vocês sabem que são vídeos curtos, né, e claramente ele estava fazendo uma exposição, uma palestra, isso pode certamente, esse recorte pode certamente ter perdido o contexto da fala dele. Eu não poderia assim falar mais abrangentemente da fala dele, não é? Porque evidentemente há a meu ver, uma descontextualização, não é? Porque quando ele, na mensagem que me chega, é de que Freud justificaria que uma educação tinha que ser traumatizante, ou seja, tinha que ter uma marca de trauma. Bom, cabe lembrar que a teoria do trauma de Freud, né, que ele segue de Charcot e vai operar modificações, né, eu já falei aqui para vocês sobre ela, né, primeiro a compreensão, a primeira compreensão da teoria do trauma, que seria um evento real, histórico, datável, e posteriormente ele modifica entendendo que não necessariamente as coisas aconteceram de forma factual, mas que foi uma fantasia da criança, né, em tenra idade, e que posteriormente, a partir de processos de retorno do recalcado, porque aquela ideia inicial, original, seria recalcada, e lá para a adolescência, a vida adulta, que iria fazer manifestações sintomáticas. Mas o trauma é, né, uma base
da teoria das neuroses de Freud. E eu fico imaginando que um pai, uma mãe, né, de qualquer tempo, não tem, a princípio, objetivos de neurotizar os seus filhos. Não me parece que seja esse a recomendação de um processo de educação e formação de uma criança, de um sujeito, né? Mas, claro, eu não quero aqui tecer isso como um comentário crítico à fala do filósofo, porque, afinal de contas, o vídeo estava recortado. Não sei quem foi que fez esse recorte, não sei se foi ele próprio. Se foi ele próprio, eu acho que foi uma focalização um tanto infeliz, assim, passou uma mensagem que não era muito precisa. Mas se outros recortaram e fizeram esse vídeo, acabaram descontextualizando provavelmente a fala, não sei em que contextos ele estava apresentando essa fala. Bom, mas o que é que Freud de fato falava sobre a questão da educação, né, e sobre a questão da formação de um sujeito, né? Freud falava da questão do não, da importância do não. Ou seja, né, você não pode educar um sujeito de uma maneira absolutamente permissiva, especialmente a criança, né, deixando que a criança faça tudo, né, e o que ela quer, o que vem na cabecinha dela, porque ela não tem orientações coordenadas, compreensões do que possa representar perigo, do que ela limite um gozo. A criança funciona como se fosse um aparelho de gozo, né, funcionalizada. Então ela não tem assim a compreensão dos limites, das fronteiras das coisas, do que é certo e errado. Somos nós, adultos, pais, cuidadores, preceptores, né, educadores, que vão estabelecendo os limites, dando nortes, né? E aí há um elemento muito importante que é o não, né? Dar o não. Mas como dar o não, né? Não é só dar o não. Um não muito ressequido, ele tem um efeito muito traumatizante e neurotizante, né? Porque ele não tem afeto junto com ele. Ou seja, ele não tem acolhimento, ele não passa para o sujeito acolhimento. Agora, o não, quando ele vem com afetos, com acolhimento, a criança, num primeiro momento, vai ter um efeito até traumático mesmo. Por quê? Porque a criança, diante daquele gozo dela, né, ela vai ficar impedida de realizar aquele gozo. Evidentemente, isso causa uma insatisfação nela, chateação, ela se aborrece, se irrita, mas à medida que ela vai crescendo, que ela vai se dando conta das coisas, ela vai percebendo a importância disso, como isso é fundamental, como cuidado e como atenção para que ela se desenvolva e se desenvolva saudavelmente, não é? Por exemplo, vamos dar alguns exemplos práticos, né? Um bebezinho, ela não sabe a noção de risco, de perigo. Então, assim, a gente sempre recomenda, quando se tem crianças e bebês em casa, crianças, até uma idadezinha mais nova, né, que se coloquem nas tomadas um dispositivozinho que impeça que a criança tenha acesso. Põe o dedinho lá, porque a criança vai fazendo a sua descoberta das coisas por tateamentos, né? Ela vai botando a mãozinha nas coisas, ela vai botando as coisas na boca, o desenvolvimento oral, o desenvolvimento anal, etc. Né? Então ela vai botando as coisas na boca, ela pega o cocô e pode botar na boca, enfim, né? Os excrementos. Então a gente vai olhando, observando, tomando cuidado para que a criança possa fazer essas coisas. Mas vamos imaginar, se você deixasse numa casa com tomadas baixas, e a criança botasse um dedinho ali, que ela não sabe o que isso representa de risco, evidentemente que isso significaria um acidente muito sério, muito grave e até mesmo fatal. Né? Então, o que é que uma mãe, um pai, um cuidador diz para essa criança? Diz, não, não põe o dedo aqui. E ao mesmo tempo que não diz esse não, aplica esse não, ele toma cuidados preventivos para que essas coisas não aconteçam. Do mesmo modo, em outras situações, evitar deixar medicamentos fáceis para que a criança possa, no momento de desatenção dos pais e cuidadores, ingerir esses medicamentos, deixar peças cortantes, facas, garfos, assim também numa situação que a criança possa ter acesso a armas de fogo, quem tem armas de fogo em casa, enfim, uma série de coisas, né? Evitar colocar crianças em plataformas inseguras que ela possa cair, bater com a cabeça, enfim, sofrer efeitos traumáticos. Então, evidentemente que um não, né? Ele tem um efeito traumático, digamos assim.
Mas o efeito traumático ele é paradoxal, porque inclusive a psicanálise é construída pela lógica de paradoxos. Eu vou depois falar sobre essa questão do negativo, no sentido da construção da teoria psicanalítica como uma lógica de paradoxos, de contradições. Né? Então, essas mensagens que o grande outro, ou seja, os pais passam para a criança, estabelecendo limites, interditos aos gozos dela, é fundamental para que essa criança se erga, que ela cresça, que ela comece a absorver valores. Mas, repito, essas indicações, esses posicionamentos dos pais e cuidadores, eles devem ser seguidos de um afeto de acolhimento, de amor, para que a criança perceba que, ainda que no primeiro momento ela registre isso de forma negativa, chorosa, reclame, esbraveje, mas progressivamente elas vão crescer e amadurecer e vão entender que isso dá para elas bordas, limite, estabelece maneiras para que ela possa se constituir, inclusive como sujeito. A constituição do sujeito, ela se vê por uma dimensão de corte, de interdito aos gozos, porque senão o sujeito, a criança, ela ficaria colada à mãe como se fosse um objeto do grandioso, da mãe grandiosa, né? E nesse sentido, ela não se constituiria como sujeito. Né? Ela ficaria sempre, a vida inteira, numa posição objetal, ou seja, ela poderia se psicotizar mais adiante, né? Desenvolver uma estrutura psicótica, mas é exatamente uma estrutura de corte, uma estrutura de não, de interdito, que nós chamamos de castração simbólica, que vem estabelecer limites, vem contingenciar, organizar bordas que possibilite que a criança saia de uma posição objetal e passe para uma posição de sujeito, onde ela fala e onde ela começa a ter entendimento de certos limites. É assim que uma educação precisa funcionar, né? Um estabelecimento de interditos aos gozos absolutos, porque os gozos pulsionais, né, a partir da instância do isso, eles buscam satisfações absolutas, eles não querem limite, eles querem reinar na sua instância de gozo, mas se você fosse mergulhado absolutamente numa relação gozosa, você não conseguiria desenvolvimento e você poderia se deparar com situações de acidentais e de fatalidades. Né? E também do ponto de vista de efeitos psíquicos, você poderia, né, se você apenas aplica um não, mas um não seco, ressequido, sem afeto, sem cuidado, né, apenas aquela relação de a sempre negação, mas nunca há acolhimento, evidentemente que isso neurotiza, isso psicotiza, isso não é bom para o desenvolvimento de uma criança, de um futuro adolescente, de um jovem, de um adulto. Né? Mas todos nós precisamos, na nossa organização psíquica, subjetiva, né? na nossa vida social, saber conviver com limite. E essas mensagens em torno dessa questão do não, né? Repetindo, o não, né? Que vem ao mesmo tempo com todo cuidado, carinho, atenção e a passagem da mensagem para a criança de que à medida que está se evitando que a criança possa ter acesso a algumas coisas que representem perigo para elas, ou acesse uma dimensão, uma construção subjetiva que torne ela permissiva, achar que pode tudo e absoluto, que vai tornar muitas vezes jovens e adultos irresolutos, aqueles que não conseguem lidar com frustrações, por exemplo, né, porque são sempre mimados, né, têm sempre as suas demandas atendidas de uma maneira, né, porque não se pode contrariar. E sim, nesse sentido, eu acho que evidentemente isso não é um caminho interessante. Então a gente tem que saber lidar com frustrações, com privações, com castrações. São três estruturas negativas, 6 estruturas de corte: frustração, privação e castração, mas o que contingencia, que organiza a condição humana no sentido de nos dar limite, nos construir valores, né? Valores que são transmitidos dos nossos ancestrais para nós e que nós vamos transmitir para os nossos descendentes, né? E vai organizar nossas vidas. Então isso é um aspecto muito importante. Eu imagino que na mensagem que essa mãe mandou para mim, me pedindo uma fala sobre isso, né, que me posicionasse um pouco sobre isso, ela trouxe um recorte TikTok, né, dessa fala do filósofo. Eu não vou poder fazer muitos considerandos em relação a isso, porque era uma fala recortada e evidentemente descontextualizada, porque evidentemente, de acordo com aquilo que eu presenciei, aquilo era uma palestra, uma exposição.
E claro, na exposição você fala mais coisa, contextualiza, e eu não sei por onde essa palestra caminhou. Mas aquele recortezinho, tal, da maneira como foi apresentado, me pareceu assim improcedente em relação àquilo que Freud de fato situava. Mas, evidentemente, que isso me provocou, me estimulou a fazer esse vídeo para vocês e discutir um pouco essa importância do não como interdito aos gozos absolutos, né? E para que a gente possa se organizar subjetivamente, para que a gente possa crescer, para que a gente possa ter uma dimensão ética e de uma moralidade social, para que a gente possa se relacionar com o outro, né, de uma maneira saudável, razoável, e também desenvolver o mais saudável possível a nossa subjetividade e a nossa condição de vida, nossa vida social, os nossos laços sociais. Bem, era isso que eu queria falar para vocês e na próxima semana traremos novas discussões, novos debates, novos conteúdos para vocês. Um grande abraço e até a próxima.